Minha nora estava gritando e xingando do lado de fora da minha porta. Eu tinha acabado de trocar as fechaduras da minha casa. Alguns minutos depois, meu filho apareceu com um pé de cabra, furioso. Mas o que aconteceu em seguida deixou os dois completamente mudos. Se você está assistindo a este vídeo, por favor, dê like, compartilhe e se inscreva no canal. Esta é minha história real e preciso que ela chegue a pessoas que talvez estejam vivendo algo parecido. Meu nome é Madalena. Tenho 65 anos. E durante 2 anos da minha vida, fui uma prisioneira dentro da minha própria casa. Eu sei que pode parecer impossível. Como alguém pode ser prisioneiro em sua própria casa? Mas era exatamente isso que eu era. Eu dormia na despensa. Sim, você ouviu direito. A despensa. Aquele quartinho minúsculo ao lado da cozinha, onde a maioria das pessoas guarda mantimentos e produtos de limpeza. Aquele era o meu quarto. E o pior de tudo? A casa era minha. Minha desde 1992. Registrada no cartório com meu nome. Comprada com o suor do meu trabalho. Cada tijolo, cada parede, cada janela, tudo pago por mim. Mas vou começar do começo, porque para você entender como cheguei naquele ponto, precisa entender toda a história. Era uma quinta-feira de março. Lembro porque era o dia que eu sempre ia ao médico fazer meu controle de pressão. Doutor Almeida, meu cardiologista há 15 anos, sempre marcava minhas consultas às 9 da manhã, porque ele sabia que eu gostava de resolver as coisas cedo. Mas naquela manhã, às 7 horas, Amanda apareceu na porta da despensa. Sim, ela nem batia mais, simplesmente abria a porta, com uma pilha de roupas nos braços e aquele olhar que eu já conhecia tão bem. Aquele olhar que dizia, você vai fazer o que eu mandar e vai fazer agora. Madalena, ela disse, e já percebi pelo tom de voz que vinha problema. Ela nunca me chamava de mãe, nunca, nem sogra, sempre Madalena, dito com aquele desprezo mal disfarçado. Preciso que você lave essas cortinas da sala hoje. E essas roupas aqui também precisam ser passadas. Olhei para o relógio na parede da cozinha. Podia vê-lo através da porta entreaberta da despensa. Amanda, hoje não posso. Tenho consulta médica às 9, lembra? Te avisei semana passada. Ela soltou uma risada curta, daquelas sem humor nenhum. Consulta médica? Madalena, você vai ao médico toda semana, sempre tem alguma desculpa. Essa roupa precisa estar pronta para amanhã. Eu posso fazer quando voltar da consulta. Tentei negociar, sentindo aquele aperto no peito que sempre vinha quando tinha que confrontá-la. Devo estar de volta lá pelas 11. Não, Madalena, precisa ser agora. Ela deixou a pilha de roupas sobre a minha cama improvisada, um colchão fino de solteiro que mal cabia na despensa. Lucas e eu trabalhamos o dia todo para sustentar essa casa. O mínimo que você pode fazer é ajudar nas tarefas domésticas. Sustentar essa casa. As palavras queimaram como ácido. Era minha aposentadoria do INSS que pagava luz, água, IPTU, condomínio, tudo. Eles não pagavam 1 centavo sequer. Amanda, por favor, é uma consulta importante. Minha pressão está... Sua pressão. Ela revirou os olhos. Sempre sua pressão. Você usa isso como desculpa para tudo. Se você parasse de ficar inventando doenças e começasse a trabalhar de verdade, talvez sua pressão até melhorasse. Foi nesse momento que Lucas apareceu. Meu filho. O menino que eu adotei quando ele tinha 5 anos. O menino que eu criei sozinha, trabalhando em 2 empregos para dar a ele tudo o que pudesse. O menino que agora tinha 35 anos e me olhava como se eu fosse um peso, um fardo, uma inconveniência. Que barulho é esse tão cedo? Ele perguntou com aquela voz grossa de quem acabou de acordar. É sua mãe, Amanda disse, colocando ênfase no sua, como se precisasse lembrá-lo que eu não era problema dela, mas dele. Inventando desculpa para não fazer as tarefas de novo. Não é desculpa, Lucas, tentei explicar, sentindo as lágrimas começarem a queimar nos cantos dos olhos. Eu odiava chorar na frente deles, odiava parecer fraca, mas já não conseguia controlar mais. Tenho consulta médica. Marquei há 3 semanas. Lucas olhou para mim, e por um único segundo, pensei ter visto algo parecido com piedade nos olhos dele. Mas então ele balançou a cabeça.
Mãe, você precisa aprender a se organizar melhor. Amanda tem razão. Você tem o dia todo livre. Não custa remarcar uma consulta. Mas eu já remarquei 2 vezes. Então remarca de novo. Ele elevou a voz, e eu dei um passo atrás instintivamente. Lucas nunca tinha sido violento fisicamente, mas tinha começado a gritar muito nos últimos meses. E quando gritava, eu sentia aquele medo, aquela coisa gelada que subia pela minha espinha. Olha, mãe, a gente trabalha o dia inteiro, pagamos nossas contas, cuidamos das nossas vidas, a casa é nossa também. Você mora aqui de favor. De favor. Aquelas palavras ecoaram na minha cabeça como um tiro. Mora aqui de favor. Na minha própria casa. Na casa que eu comprei em 1992, quando Lucas tinha apenas 3 anos e ainda vivia no orfanato. A casa onde eu o trouxe pela primeira vez, segurando sua mãozinha pequena, prometendo que dali para frente ele teria uma família, um lar, segurança. Eu queria gritar. Queria pegar a escritura da casa que estava guardada na minha pasta de documentos, que, aliás, também ficava na despensa, porque não tinha mais direito a um armário no meu próprio quarto, e esfregar na cara dele. Queria mostrar que ali estava escrito: Madalena Santos Costa, proprietária legal deste imóvel desde 12 de agosto de 1992, devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Mas não fiz nada disso, porque naquele momento, tudo o que consegui fazer foi abaixar a cabeça e dizer: tudo bem, vou lavar as cortinas. Amanda sorriu, aquele sorriso falso que ela sempre dava quando conseguia o que queria. Ótimo. Até mais tarde, Madalena. E saíram, os dois, sem nem olhar para trás. Fiquei ali parada, olhando para a pilha de roupas e para as cortinas pesadas da sala. Olhei para o relógio. 7h15. Minha consulta era às 9. Se eu ligasse agora para remarcar, talvez conseguisse um horário para a semana que vem. Ou para o mês que vem. Doutor Almeida sempre estava com a agenda cheia. Peguei o telefone e liguei para o consultório. A secretária, Dona Rosa, atendeu com aquela voz doce que ela sempre tinha. Bom dia, Dona Madalena. Tudo bem? Já está a caminho? Bom dia, Dona Rosa. Olha, eu preciso remarcar. Houve uma pausa do outro lado da linha. Remarcar? De novo? Dona Madalena, já é a 3ª vez. Doutor, Almeida está preocupado com a senhora. Sua pressão estava alterada na última consulta. Eu sei, mas surgiu um imprevisto aqui em casa e... Imprevisto? Que tipo de imprevisto é mais importante que cuidar da sua saúde? Olhei para as cortinas, pesadas, de veludo marrom escuro, provavelmente pesando uns 5 quilos cada uma. Amanda tinha insistido em comprá-las, dizendo que davam um ar sofisticado à sala. Claro, quem ia lavá-las era eu. É complicado, Dona Rosa. Outra pausa. Mais longa dessa vez. Dona Madalena, desculpe me intrometer, mas... Está tudo bem aí na sua casa? Sua voz parece diferente. Não estava tudo bem. Nada estava bem. Mas o que eu ia dizer? Que meu próprio filho me tratava como empregada? Que dormia numa despensa enquanto eles usavam todos os quartos? Que estava sendo humilhada diariamente na casa que eu mesma comprei? Está tudo ótimo, Dona Rosa. Só um pouco cansada. Bem, vou remarcar para daqui a 3 semanas, então. É o mais cedo que tenho. E Dona Madalena, cuide-se, tá bem? Desliguei o telefone e comecei a arrastar as cortinas para a lavanderia. Cada passo era um esforço. Minha coluna doía, meus joelhos doíam, mas acima de tudo, meu coração doía. Enquanto colocava as cortinas para lavar, pensei em como tinha chegado ali. Tudo tinha começado há 2 anos. Lucas tinha acabado de começar a namorar Amanda. Ela era bonita, falante, sempre sorrindo. Pensei que finalmente meu filho tinha encontrado alguém que o faria feliz. Ele nunca tinha tido muita sorte em relacionamentos. Era tímido, introvertido, tinha dificuldade em se conectar com as pessoas. Mas Amanda parecia diferente. Ela ria das piadas dele, o elogiava constantemente, parecia realmente interessada nele. E eu fiquei feliz, genuinamente feliz por ele. Quando eles começaram a falar em casamento, 6 meses depois, eu fiquei um pouco surpresa.
pareceu rápido demais. Mas Lucas estava radiante, e eu não queria estragar a felicidade dele. Mãe, ele tinha dito, Amanda é a pessoa certa. Eu tenho certeza. E então veio o pedido. Mãe, a gente estava pensando, você se importaria se a gente morasse aqui? Só por uns 6 meses, 1 ano no máximo, até juntarmos dinheiro para o apartamento próprio. Eu deveria ter dito não. Deveria ter seguido meu instinto, aquela vozinha lá no fundo que dizia, algo não está certo. Mas ele era meu filho. Como eu ia negar um teto para meu próprio filho? Claro, meu amor. A casa tem quartos de sobra. Foi o maior erro da minha vida. Nos primeiros meses, estava tudo bem. Amanda era educada, ajudava nas tarefas domésticas, cozinhava. Lucas continuava sendo o filho atencioso de sempre. Pensamos que talvez funcionasse. Mas então, aos poucos, as coisas começaram a mudar. Primeiro, foi Amanda quem sugeriu que eu deixasse o quarto principal para eles. Afinal, Madalena, você mora sozinha há tanto tempo. Não precisa de um quarto tão grande, precisa? E a gente vai ter filhos em breve, vai precisar de espaço. Concordei. Mudei para o quarto menor, aquele que antes era o escritório. Depois, Amanda começou a reorganizar a casa. Mudou os móveis de lugar, doou algumas das minhas coisas sem perguntar, trocou as cortinas, pintou algumas paredes, sempre com aquela desculpa. Precisamos modernizar, Madalena. Essas coisas estão velhas demais. Mas eram minhas coisas, minhas lembranças. A cadeira que minha mãe me deu, o quadro que comprei na minha primeira viagem, o espelho antigo que herdei da minha avó. Tudo foi embora. E então veio o dia em que Amanda sugeriu que eu dormisse na despensa. É que minha mãe vai ficar aqui por uns dias, Madalena. E o quarto de hóspedes está ocupado com o escritório do Lucas. Você não se importa de dormir na despensa só por 1 semana, né? 1 semana virou 2. 2 viraram 1 mês. E de repente, aquilo era permanente. E o pior, eu deixei. Eu simplesmente deixei. Por quê? Porque tinha medo. Medo de brigar. Medo de perder meu filho. Medo de ficar sozinha. Mas naquela manhã, enquanto lavava aquelas cortinas pesadas, sentindo minhas costas gritarem de dor, algo dentro de mim começou a se quebrar. Ou talvez a se consertar. Terminei de lavar as cortinas lá pela 1 da tarde. Minhas mãos estavam vermelhas e doloridas. Coloquei tudo para secar e comecei a passar as roupas. Amanda tinha deixado pelo menos 15 peças. Blusas de seda que precisavam de cuidado especial. Calças sociais, a camisa social do Lucas. Enquanto passava, ouvi a porta da frente se abrir. Olhei para o relógio. 3 da tarde. Amanda tinha voltado cedo. Ela entrou na cozinha com várias sacolas de compras. Sacolas de lojas caras. Tirou sapatos novos, blusas, uma bolsa. Gastou seu salário inteiro? Tentei fazer uma piada, mas saiu meio amargo. Ela me olhou com aquela expressão de desdém. Não é da sua conta, Madalena. Mas já que perguntou, sim. Trabalho duro o mês inteiro. Mereço me presentear um pouco. Não disse nada. Mas pensei. Enquanto isso, minha aposentadoria de R$ 3.000 pagava todas as contas da casa. E sobrava praticamente nada para mim. Amanda examinou as roupas passadas, pegou uma blusa e olhou contra a luz. Você deixou uma marca aqui, ela disse, apontando para uma pequena área que, honestamente, eu não via nada de errado. Vai ter que passar de novo. Amanda, eu passei com cuidado. Não tem marca nenhuma ali. Tem sim. Olha aqui. Ela praticamente enfiou a blusa no meu rosto. Você está ficando velha, Madalena. Sua vista já não é mais a mesma. Vai ter que passar de novo. Senti algo se romper dentro de mim. Talvez fosse a paciência. Talvez fosse a última gota de dignidade que ainda me restava. Não, eu disse. Minha própria voz me surpreendeu, firme, clara. Amanda parou e me olhou como se eu tivesse dito a maior absurdo do mundo. O quê? Não vou passar de novo. Não tem marca nenhuma. E mesmo se tivesse, você tem mãos. Pode passar você mesma. O silêncio que se seguiu foi pesado. Amanda me encarou, os olhos se estreitando. Como é que é? Você ouviu. Passei suas roupas, lavei suas cortinas, perdi minha consulta médica. Agora chega. Ela deu uma risada, mas não tinha humor nenhum naquele som. Madalena, você está se esquecendo do seu lugar aqui. Meu lugar?
Esta é minha casa, Amanda. É nossa casa, ela corrigiu, a voz subindo de tom. Lucas é seu filho. Essa casa é dele também. E eu sou esposa dele, então é minha casa também. A escritura está em meu nome. Escritura? Você acha que um pedaço de papel vai mudar alguma coisa? Lucas é seu filho. Você vai deixar seu próprio filho na rua? Não, eu não ia. E ela sabia disso. Aquela era minha fraqueza, e ela usava contra mim sempre que podia. Mas algo tinha mudado naquele dia. Algo pequeno, quase imperceptível. Mas estava lá. Uma fagulha de revolta, de indignação, de raiva. Não disse mais nada. Peguei minha bolsa e saí de casa. Precisava respirar. Precisava pensar. Caminhei até a pracinha no final da rua, aquele pequeno parque onde costumava levar Lucas para brincar quando era criança. Sentei num dos bancos e fiquei ali, apenas observando as crianças brincarem. Foi quando meu celular tocou. Era a Ângela, minha prima, a única família que me restava. Madalena, quanto tempo? Como você está? E ali, naquele banco, com o som das crianças brincando ao fundo, eu desabei. Contei tudo, cada detalhe, cada humilhação, cada noite dormida na despensa, cada conta paga, cada desrespeito. Ângela ficou em silêncio por um longo tempo depois que terminei de falar. Madalena, ela disse finalmente, a voz trêmula de raiva. Você precisa fazer alguma coisa. Isso não pode continuar. Mas ele é meu filho, Ângela. E você é uma pessoa. Uma pessoa que merece dignidade, merece respeito. Meu Deus, Madalena, você dorme numa despensa. Eu sei, mas não tem mais. Você vai fazer o seguinte, vai contratar um advogado, vai botar esses dois para fora da sua casa e vai retomar sua vida. Eu não posso. Pode sim. E vai. Mas o que descobri em seguida me gelou o sangue. Voltei para casa com as palavras de Ângela ainda ecoando na minha cabeça. Você precisa fazer alguma coisa. Mas o quê? Como você expulsa seu próprio filho da sua casa? Como você admite para si mesma que falhou como mãe? Quando abri a porta, ouvi vozes vindas da sala. Amanda e Lucas estavam conversando. Normalmente, eu anunciaria minha chegada, mas algo me fez parar, algo na tonalidade das vozes deles. Fiquei no corredor, escondida atrás da parede, e ouvi. Precisa acelerar as coisas, era a voz de Amanda. Ela está começando a reclamar mais. Hoje mesmo falou da escritura. Ela não vai fazer nada, Lucas respondeu. E meu coração apertou ao ouvir o desprezo na voz dele. Ela tem medo demais de ficar sozinha. Sempre foi assim. Quando eu era criança, ela já era grudenta, sempre com medo de eu ir embora. Mas e se ela resolver vender a casa? Vender? Por que ela estaria preocupada comigo vendendo minha própria casa? Ela não vai vender, Lucas disse confiante. Mas mesmo se tentar, a gente pode complicar. Entrar com uma ação dizendo que tem direito de moradia, que moramos aqui há 2 anos, essas coisas. E a pensão dela? Amanda perguntou. Você acha que consegue que ela coloque você como dependente? Se conseguir, dá pra gente ter acesso direto ao dinheiro. Meu estômago embrulhou. Eles estavam planejando ter acesso à minha aposentadoria? Já tentei sugerir, Lucas disse. Mas ela não é tão burra assim. Disse que não precisava. Mas aos poucos eu vou trabalhando nela. Principalmente agora que ela está tão vulnerável. Vulnerável. Eles viram minha fraqueza e estavam usando contra mim. E quanto tempo você acha que ainda precisa? Amanda perguntou. Mais uns 2, 3 anos no máximo, até ela ficar mais velha, mais dependente. Aí vai ser mais fácil. A gente cuida dela, mas mantém o controle de tudo. Da casa, do dinheiro, tudo. Tive que colocar a mão na boca para não deixar escapar um grito. Eles estavam planejando me transformar em uma prisioneira completa. Estavam esperando eu ficar velha demais, fraca demais para reagir. Você acha que ela vai aceitar isso? Amanda duvidou. Amanda, ela já aceita dormir numa despensa. Aceita a gente tratá-la como empregada. Aceita pagar todas as contas enquanto a gente guarda nosso dinheiro. Ela aceita tudo. É questão de tempo até aceitarmos controle total. Não consegui ouvir mais. Subi para a despensa, o lugar que eles me designaram, e fechei a porta. Minhas mãos tremiam.
Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. Peguei meu celular e liguei para Ângela de novo. Madalena, que foi? Você parece... Eles estão planejando me prender, Ângela. As palavras saíram atropeladas, entrecortadas pelo choro que eu já não conseguia mais segurar. Estão esperando eu ficar mais velha, mais fraca. Querem controlar meu dinheiro, minha casa, minha vida. Contei tudo o que tinha ouvido, cada palavra, cada detalhe horrível daquele plano. É isso, Ângela disse quando terminei, a voz dura como aço. Amanhã de manhã você vai comigo num advogado. Não me importa se você quer ou não. Não me importa se você tem medo. Você vai. E eu fui. Na manhã seguinte, enquanto Lucas e Amanda estavam no trabalho, Ângela me buscou de carro e me levou ao escritório do Dr. Fernando Mendes, um advogado especializado em direito de família e questões imobiliárias. Doutor. Fernando era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos, óculos de leitura pendurados no bolso da camisa. Tinha um ar sério, mas seus olhos eram gentis. Contei minha história. Ele ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ele tirou os óculos e os limpou lentamente antes de falar. Dona Madalena, a senhora está vivendo em situação de abuso emocional e exploração financeira. O que está acontecendo na sua casa é crime. Tanto pela lei de violência doméstica quanto pela lei do idoso. Eu não sou uma idosa, protestei fracamente. Tenho apenas 65 anos. Legalmente a senhora é sim considerada idosa e tem proteção especial da lei. O que seu filho e sua nora estão fazendo é passível de processo criminal. Eu não quero processar meu filho, disse rapidamente. Entendo. E não precisa. Mas precisa retomar o controle da sua vida. E eu posso ajudá-la. Ele se inclinou para a frente. A casa está em seu nome? Sim, desde 1992. Tenho a escritura. Ótimo. Quem paga as contas? Eu. Todas. Tenho todos os comprovantes. Ainda melhor. Isso estabelece claramente que a senhora é a única mantenedora do imóvel. Ele fez mais algumas anotações. Eles têm algum tipo de contrato de aluguel com a senhora? Não. Eles só moram lá. Perfeito. Isso significa que, legalmente, eles são apenas ocupantes temporários. A senhora tem todo o direito de solicitar que desocupem o imóvel. Mas eles não vão sair voluntariamente, Ângela interveio. Não, provavelmente não. Dr. Fernando concordou. Por isso vamos precisar de uma estratégia legal e da colaboração da Dona Madalena. Eu faço qualquer coisa, eu disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. Dr. Fernando sorriu. Então aqui está o que vamos fazer. A senhora vai começar a documentar tudo. Cada humilhação, cada abuso, cada ordem. Preciso que grave as conversas quando possível. No Brasil, é legal gravar conversas das quais você faz parte. Gravar? Sim. Use seu celular. Deixe gravando no bolso quando estiver com eles. Essas gravações serão nossas provas. E depois? Depois vamos notificá-los legalmente para a desocupação. E se não desocuparem voluntariamente, entraremos com ação de despejo. Com as provas que vamos reunir, será um caso rápido. Mas e se eles ficarem com raiva? E se tentarem algo contra mim? Por isso, quando chegar a hora certa, vamos tomar medidas de proteção. Mas primeiro, precisamos das provas. Quanto mais evidências tivermos, mais forte será nosso caso. Saí daquele escritório sentindo algo que não sentia há muito tempo. Esperança e determinação. Nos dias seguintes comecei a gravar. Cada conversa, cada humilhação. Gravei quando Amanda me acordou às 6 da manhã, num sábado, para limpar o banheiro porque tinha visitas vindo. Gravei quando Lucas disse que eu era dramática demais quando reclamei de dor nas costas. Gravei quando Amanda riu de mim na frente das amigas dela, dizendo que tinha uma empregada morando de graça em casa. Gravei quando Lucas gritou comigo porque eu deixei o saleiro vazio. Gravei. Em 2 semanas, tinha 53 gravações, 53 evidências concretas de como eu era tratada. E a cada gravação, algo dentro de mim endurecia. A raiva, que antes era um sentimento que eu tentava reprimir, se transformou em algo diferente. Em combustível, em determinação.
Voltei ao escritório do Dr. Fernando e toquei algumas das gravações para ele. Ele ouviu em silêncio, e quando terminaram, ele balançou a cabeça. Dona Madalena, com essas gravações, seu caso é sólido. Mais que sólido. É irrefutável. Então, o que fazemos agora? Agora preparamos a notificação de despejo. E aí, quando eles receberem, a senhora vai precisar estar pronta, porque a reação deles não vai ser bonita. Eu sei, eu disse. E eu realmente sabia. O Dr. Fernando preparou os documentos. Enquanto isso, me instruiu sobre os próximos passos. Quando notificarmos eles, a senhora tem o direito legal de trocar as fechaduras da casa. É seu direito como proprietária, mas recomendo que faça isso rapidamente, assim que eles saírem para trabalhar depois de receberem a notificação. Trocar as fechaduras? Sim. Caso contrário, eles podem simplesmente ignorar a notificação e continuar entrando na casa normalmente. Ao trocar as fechaduras, a senhora estabelece fisicamente que a casa é sua e que eles não têm mais permissão de livre acesso. A ideia me assustava e me emocionava ao mesmo tempo. Voltei para casa naquele dia com um peso no peito. Parte de mim ainda achava que estava fazendo algo terrível. Afinal, ele era meu filho. Mas então entrei na despensa e olhei ao redor. Para o colchão fino no chão, para minhas roupas amontoadas em caixas, para a prateleira onde guardava minhas poucas coisas pessoais. E me lembrei da conversa que tinha ouvido, de como eles planejavam me manter ali, cada vez mais vulnerável, até terem controle completo sobre mim. Não ia deixar isso acontecer. Na semana seguinte, o Dr. Fernando enviou a notificação formal de despejo. Eles tinham 30 dias para desocupar o imóvel. Eu não estava em casa quando eles receberam. Tinha ido ao supermercado seguindo as instruções do Dr. Fernando. Quando eles receberem, é melhor a senhora não estar lá. Deixe que processem a informação. Mas mesmo a 3 quarteirões de distância, ouvi meu celular tocando insistentemente. Era Lucas. Depois, Amanda. Depois, Lucas de novo. Não atendi. Voltei para casa só à noite, quando sabia que eles estariam dormindo. Entrei silenciosamente pela porta da frente e fui direto para a despensa. Mas mal tinha fechado a porta quando ouvi passos pesados no corredor. Lucas bateu na porta, forte. "Mãe, abre essa porta, agora!" Abri, o coração disparado. Ele estava vermelho de raiva, segurando o documento de despejo na mão. "Que diabos é isso?" Ele gritou, sacudindo o papel na minha frente. É uma notificação." Tentei manter a voz firme, mas tremia. "Eu sei que é uma notificação. Você está tentando nos despejar? Sua própria família? Vocês me tratam mal", disse, a voz saindo mais fraca do que eu queria. "Eu não aguento mais." "Te tratamos mal?" Amanda tinha aparecido atrás dele, os olhos faiscando. "Nós te damos um teto, uma família, e você nos trata assim? Você é uma ingrata, Madalena." "A casa é minha!" Finalmente gritei de volta. "Minha, e eu pago todas as contas. Vocês me tratam como empregada, me fazem dormir numa despensa. Isso precisa acabar." "Você está louca", Lucas disse balançando a cabeça. "Completamente louca. Nós não vamos a lugar nenhum. Você pode ter mandado essa notificação ridícula, mas não vai dar em nada." O advogado disse: "Advogado?" Amanda deu uma risada histérica. "Você gastou dinheiro com o advogado? Que desperdício! Esse papel não vale nada, Madalena. Nada." "O Dr. Fernando disse que é legal e..." "Eu não me importo com o que esse Dr. Fernando disse", Lucas gritou. "Você é minha mãe, eu sou seu filho. Você não pode me expulsar de casa." "Eu posso e vou", eu disse, sentindo lágrimas escorrerem pelo meu rosto, mas mantendo a voz firme. "Vocês têm 30 dias para sair." "Nós não vamos sair", Amanda disse cruzando os braços. "E se você tentar nos forçar, vamos tornar sua vida um inferno, muito pior do que já é." Eles saíram, batendo a porta da despensa com força. Fiquei ali, tremendo, chorando, mas também sentindo algo novo. Algo que não sentia há muito tempo. Coragem. Na manhã seguinte, quando eles saíram para trabalhar, liguei para o chaveiro que o Dr. Fernando tinha recomendado. "Preciso trocar todas as fechaduras da casa", eu disse. "Hoje."
Agora. E foi isso que fiz. Quando o chaveiro terminou, 2 horas depois, olhei para a porta da frente com suas fechaduras novas e brilhantes. E respirei fundo. Não havia mais volta. Foi então que notei algo que mudaria tudo. O resto daquele dia passou num borrão de ansiedade e preparação. Eu sabia que quando Lucas e Amanda voltassem do trabalho e descobrissem que não conseguiam entrar, o inferno ia se instalar. O Dr. Fernando tinha me preparado para isso. Eles vão reagir mal, Dona Madalena, ele tinha dito. Podem até chamar a polícia, mas a senhora tem todo o direito legal de fazer isso. Quando a polícia chegar, mostre a escritura da casa e a notificação de despejo. A lei está do seu lado. Às 5 da tarde, estava sentada na sala, tentando ler um livro, mas incapaz de focar em qualquer palavra. Meu celular vibrava constantemente com mensagens de Lucas. Mãe, onde você está? Preciso passar aí em casa buscar uma coisa. Você está em casa? Não respondi nenhuma. Às 6 em ponto, ouvi o carro deles estacionando na frente. Meu coração disparou. Ouvi a chave entrando na fechadura, tentando. 1 vez, 2 vezes, 3. Então, veio a primeira batida na porta. Forte. Mãe, a fechadura está travada! Respirei fundo e fui até a porta. Não abri. A fechadura foi trocada, disse através da porta. Silêncio. Um silêncio pesado, carregado. Você trocou a fechadura? Era a voz de Lucas, incrédula. Sim. Como disse ontem, vocês receberam a notificação de despejo. Vocês têm 30 dias para buscar suas coisas, mas não podem mais morar aqui. Abre essa porta! Amanda gritou. Abre agora! Suas coisas estão empacotadas. Continuei, tentando manter a voz firme. Vou deixar as malas na varanda. Vocês podem pegar o que precisarem urgente. Você não pode fazer isso! Lucas socou a porta. Eu sou seu filho. E eu sou a dona desta casa. Vocês podem buscar o resto das coisas aos poucos, com hora marcada. Ouvi Amanda xingando do outro lado. Palavras que nunca tinha ouvido ela usar antes. Palavrões baixos, ofensas cruéis. Você vai se arrepender disso, velha, ela gritou. Você não sabe com quem está mexendo. Os gritos continuaram por mais 15 minutos. Ameaças, xingamentos, súplicas de Lucas. Fiquei ali, do outro lado da porta, chorando silenciosamente, mas não cedendo. Então ouvi um som diferente. Metal contra metal. Corri para a janela e vi Lucas com um pé de cabra, tentando forçar a fechadura. Lucas, não! Gritei. Isso é destruição de propriedade. Eu não me importo. Ele berrou de volta. Essa casa é minha também. Foi quando peguei o telefone e liguei para a polícia. Por favor, preciso de ajuda. Meu filho está tentando arrombar minha casa à força. A viatura chegou em 10 minutos. 2 policiais, um homem e uma mulher. Amanda estava gritando e chorando quando eles chegaram. Ela trancou a gente para fora. Ela trancou o próprio filho para fora de casa. A senhora é a proprietária do imóvel? O policial masculino me perguntou. Com mãos trêmulas, mostrei a escritura da casa. Sim, senhor. A casa está registrada em meu nome desde 1992. E eles moram aqui? Moravam. Mas eu enviei uma notificação formal de despejo. Mostrei a cópia do documento. Eles têm 30 dias para desocupar completamente, mas não quero mais que morem aqui. Ela não pode fazer isso. Amanda choramingou. Ele é filho dela. Como pode tratar o próprio filho assim? A policial feminina olhou para ela com uma expressão neutra. Na verdade, ela pode sim. A casa está no nome dela. Ela tem todo o direito de decidir quem pode ou não morar aqui. Mas ele é filho dela, Amanda insistiu. Isso não muda os direitos de propriedade, senhora, o policial explicou. Se a dona do imóvel quer que vocês saiam, vocês precisam sair. A notificação de despejo está correta e dentro da lei. Lucas tinha ficado pálido. Mas todas as nossas coisas estão aí dentro. A senhora vai permitir que eles busquem os pertences? A policial me perguntou. Sim, claro. Já deixei as malas com o essencial na varanda. O resto podem buscar aos poucos, com hora marcada. Viu? O policial disse para Lucas. Ela está agindo dentro da lei. Vocês vão ter acesso aos pertences de vocês, mas não podem mais morar aqui. Isso é ridículo! Amanda explodiu.
Ela está tendo um surto. Provavelmente é Alzheimer ou algo assim. Ela nem sabe o que está fazendo. Eu sei muito bem o que estou fazendo, respondi calmamente. E tenho 65 anos, não 85. Minha mente está perfeitamente sã. A senhora tem algum documento médico que comprove sua capacidade mental? A policial perguntou. Felizmente, Dr. Fernando tinha previsto isso. Tenho sim. Fiz uma avaliação psiquiátrica semana passada. Mostrei o documento. Atesta que estou em perfeita saúde mental. Amanda tentou argumentar mais, mas os policiais foram firmes. Olha, vocês podem buscar suas coisas agora ou voltar outro dia. Mas a decisão da proprietária é legal e final. Depois que os policiais saíram, Lucas e Amanda pegaram as malas que eu tinha deixado na varanda. Amanda estava chorando, fazendo uma cena dramática. Lucas estava em silêncio, mas o olhar que me deu antes de entrar no carro era de puro ódio. Quando eles finalmente foram embora, fechei a porta e desabei no chão da sala, chorando. Chorando de medo, de alívio, de tristeza. Tinha realmente feito aquilo. Tinha expulsado meu próprio filho. Mas quando as lágrimas secaram, olhei ao redor da sala. Minha sala. Na minha casa. E pela primeira vez em 2 anos, me senti em casa de novo. Nos dias seguintes, organizei melhor minhas provas. O Dr. Fernando tinha me dado instruções claras. Eles vão tentar reverter isso, Dona Madalena. Principalmente se tentarem processar a senhora ou fazer alguma campanha de difamação. Precisamos estar preparados. Então, eu organizei tudo. 1. A escritura da casa, registrada no Cartório de Registro de Imóveis em 12 de agosto de 1992. 2. Todos os comprovantes de pagamento dos últimos 2 anos, luz, água, IPTU, taxa de condomínio, tudo em meu nome, tudo pago da minha conta. 3. As 53 gravações de áudio das humilhações e abusos. 4. O atestado de capacidade mental. 5. A notificação de despejo. Separei tudo em pastas organizadas, fiz cópias digitais de cada documento, guardei tudo em múltiplos lugares. Pendrive, e-mail, nuvem. Ângela me visitava todos os dias. Como você está se sentindo? Assustada, admiti. Mas também aliviada. Ontem dormi no meu próprio quarto pela primeira vez em meses, na minha própria cama. Ela sorriu. Você fez a coisa certa. Mas ele é meu filho, Ângela. Como mãe, será que não deveria eu ter tentado mais? Você tentou. Por 2 anos você tentou. Se humilhou, se sacrificou, suportou abusos. Não era sua obrigação aguentar para sempre. Eu sabia que ela tinha razão, mas ainda doía. 3 dias depois, recebi uma mensagem de Lucas. Uma mensagem longa, cheia de súplicas. Mãe, por favor, reconsidere. Amanda e eu estamos num hotel e está muito caro. Não temos condições. Você sabe que eu não ganho tão bem assim. Por favor, deixe a gente voltar. Prometo que vai ser diferente. Amanda promete também. A gente vai respeitar você. Por favor. Meus dedos pairaram sobre o teclado. Parte de mim queria ceder. Queria acreditar que podia ser diferente. Mas então me lembrei da conversa que tinha ouvido. De como eles planejavam me controlar cada vez mais. De como tinham rido da minha vulnerabilidade. Respondi. Lucas, a decisão está tomada. Vocês podem vir buscar o resto das coisas no sábado às 10 horas da manhã. Estarei aqui com meu advogado presente. A resposta dele veio rápida. Você vai se arrepender disso. E eu sabia que era verdade. Não de ter expulsado eles, mas de que eles iam tentar fazer eu me arrepender. No sábado, Lucas e Amanda apareceram pontualmente às 10 horas. O Dr. Fernando estava comigo, assim como Ângela e seu marido Paulo. Isso é realmente necessário? Lucas perguntou quando viu que eu tinha reforços. É para a segurança de todos, Dr. Fernando explicou. Vamos garantir que tudo ocorra de forma civilizada. Amanda mal olhava para mim. Estava com o celular na mão, digitando constantemente. Eles passaram as próximas 2 horas empacotando roupas, sapatos, livros, eletrônicos. Amanda fez questão de levar coisas que claramente eram minhas. O mixer da cozinha, alguns quadros, toalhas de banho. Essas coisas são minhas, apontei. São? Ela disse com um sorriso sarcástico. Não lembro de você reclamando quando começamos a usar. Amanda, Dr. Fernando interveio calmamente.
A dona Madalena está sendo razoável ao permitir que vocês busquem seus pertences, mas apenas seus pertences. Se levarem coisas que não são suas, podemos caracterizar furto. Ela jogou o mixer de volta no balcão com força. Tanto faz. Não preciso dessas coisas velhas mesmo. Quando finalmente terminaram, Lucas se virou para mim na porta. Mãe, tem certeza disso? Última chance de voltar atrás. Olhei para ele, para o menino que eu tinha adotado com tanto amor, para o homem que tinha se tornado, e vi que realmente não havia mais volta. Tenho certeza. Ele balançou a cabeça. Tudo bem, mas não diga que não avisei. Depois que saíram, Dr. Fernando se virou para mim. Dona Madalena, prepare-se. Eles vão tentar alguma coisa. Podem processar, podem espalhar mentiras. Fique atenta. Ele tinha razão. 2 dias depois, Ângela me ligou freneticamente. Madalena, você viu? Viu o quê? O vídeo de Amanda. Está em todas as redes sociais. Ela está chamando você de monstro. Meu sangue gelou. Que vídeo? Ângela me mandou o link. Era um vídeo de Amanda chorando copiosamente, sentada no que parecia ser um quarto de hotel barato. Oi, gente, vim aqui fazer um desabafo, ela dizia entre soluços. Minha sogra, que sempre tratei com respeito e carinho, nos expulsou de casa. Isso mesmo, nos jogou na rua sem dó nem piedade. O vídeo tinha milhares de visualizações e os comentários eram horríveis. Que sogra cruel! Idosa mal agradecida. Coitados do casal, tão jovens e já passando por isso. Amanda continuava no vídeo. Ela inventou que a gente a maltratava. Mentira. A gente sempre cuidou dela, pagava as contas, fazia as compras. E agora? Ela nos expulsa e ainda tenta nos pintar como vilões. Minha mão tremia segurando o telefone. Ela está mentindo, disse para Ângela. Ela está mentindo completamente. Eu sei, mas as pessoas estão acreditando nela. O vídeo já tem mais de 50.000 visualizações. Liguei para Dr. Fernando imediatamente. Já vi, ele disse antes mesmo de eu contar. E não se preocupe, temos as ferramentas para desmentir cada palavra dela, mas precisamos agir com estratégia. Estratégia? Ela está me difamando para milhares de pessoas. E é exatamente por isso que precisamos agir com inteligência. Se a senhora postar algo agora, no calor do momento, pode parecer defensiva ou emocional. Vamos esperar. Vamos deixar ela cavar a própria cova com mais mentiras. E aí, quando o momento certo chegar, vamos responder com fatos, com provas irrefutáveis. Mas esperar era a parte mais difícil. Naquele momento, entendi que a verdadeira batalha estava apenas começando. O vídeo de Amanda se espalhou como fogo. Em 3 dias, tinha mais de 200.000 visualizações. Ela tinha se tornado uma espécie de mártir da internet, a nora expulsa pela sogra cruel. Começaram a aparecer reportagens em blogs locais. Idosa expulsa filho e nora da própria casa. Família em situação de rua por capricho de aposentada. As manchetes eram horríveis e nenhuma delas tinha a minha versão da história. Recebi ligações de jornalistas pedindo entrevista. Blogueiras me marcavam em posts nas redes sociais. Uma influenciadora de 500.000 seguidores fez um vídeo inteiro sobre sogras tóxicas, usando meu caso como exemplo. A pressão era insuportável. Ângela e o Dr. Fernando insistiam. Aguente firme, não responda agora. Estamos preparando uma resposta completa. Mas cada dia era uma tortura. Eu via os comentários. Pessoas me chamando de monstro, de cruel, de sem coração. Uma mulher chegou a comentar: espero que ela morra sozinha e seja encontrada semanas depois, comida por gatos. Chorei muito naqueles dias. Questionei minha decisão 1000 vezes. Será que tinha feito a coisa certa? Será que era realmente tão má assim? Foi o Sr. Antônio, meu vizinho, quem me trouxe de volta à realidade. Ele tocou minha campainha numa terça-feira à tarde. Estava segurando um prato coberto com papel alumínio. Dona Madalena, fiz um bolo e pensei que a senhora poderia gostar. Convidei-o para entrar. Sentamos na cozinha. Vi os vídeos, ele disse sem rodeios. Aquela mulher é uma mentirosa. Olhei para ele surpresa. Eu ouvia ela gritando com a senhora. Ele continuou.
As paredes não são tão grossas assim. Ouvi coisas terríveis, palavras que ninguém deveria usar com outra pessoa, muito menos com uma senhora da sua idade. Você ouvia? Todo mundo na rua ouvia, Dona Madalena. Aquela mulher não tinha respeito por nada. Uma vez estava na varanda e a ouvi chamando a senhora de velha inútil, porque a senhora não tinha lavado as roupas dela. Senti lágrimas começarem a descer. Por que você não disse nada? Ele suspirou. Achei que não fosse meu lugar. Mas agora, vendo essas mentiras todas espalhadas, não posso mais ficar calado. Pegou um papel do bolso. Escrevi um depoimento, com tudo que presenciei nos últimos 2 anos. Datas, horários, situações específicas. Se precisar, estou disposto a testificar. Senhor. Antônio, Obrigada. A senhora fez a coisa certa, Dona Madalena. Nunca duvide disso. Levei o depoimento para o Dr. Fernando. Ele leu cuidadosamente. Isso é ouro, Dona Madalena. Um testemunho de terceiros é extremamente valioso. Mas e agora? Quando vamos responder? Ainda não. Amanda está fazendo mais vídeos. Quanto mais ela falar, mais mentiras ela vai contar. E cada mentira é uma oportunidade para desmentirmos com provas. Mas tem outra coisa. O quê? Consegui um contato na empresa onde Amanda trabalha. Uma colega dela. Ela quer conversar com você. No dia seguinte, encontrei-me com Jéssica num café discreto no centro da cidade. Ela era uma mulher na casa dos 30 anos. Cabelos curtos, expressão séria. Obrigada por aceitar me encontrar, ela disse. Não podia mais ficar calada. Você conhece Amanda? Trabalho no mesmo departamento. E, bem, ouvi muita coisa. Jéssica tomou um gole do café. Amanda costuma se gabar de como manipula você. Ela conta para as colegas sobre como vocês vivem de graça na sua casa, como vocês fazem você pagar todas as contas. Meu estômago embrulhou. Ela falava isso abertamente? Sim, achava engraçado. Dizia que você era fácil de controlar porque tinha medo de ficar sozinha. Jéssica me olhou com compaixão. Quando vi os vídeos dela chorando, fazendo o papel de vítima, fiquei enojada. Ela está mentindo descaradamente. Você estaria disposta a testemunhar? Sim, e tenho mais. Amanda enviava mensagens no grupo de trabalho, algumas com fotos da casa se gabando. Tenho prints de tudo. Ela me mostrou. Mensagens de Amanda dizendo coisas como: sogra pagou mais um IPTU. Obrigada, velha. Dormir até tarde enquanto ela limpa a casa tem suas vantagens. Ela pediu para ajudar nas compras, mas eu fingi que não ouvi, haha. Cada mensagem era uma facada, mas também era prova. Posso mandar isso tudo para meu advogado? Pode. Já preparei um arquivo completo. Quando mostrei as mensagens para o Dr. Fernando, ele sorriu. Perfeito. Agora temos a escritura da casa, os comprovantes de pagamento, as gravações de áudio, o depoimento do vizinho e as próprias mensagens de Amanda admitindo o comportamento delas. Está na hora de responder. Como? Do mesmo jeito que ela atacou, nas redes sociais. Mas vamos fazer diferente. Vamos fazer com fatos, com calma, com provas. Nada de emocional, apenas verdade. Passamos os 2 dias seguintes preparando minha resposta. O Dr. Fernando me orientou sobre cada detalhe. A senhora vai gravar um vídeo, simples, direto, na sua sala, sentada na poltrona, luz natural, sem dramaturgia. Apenas você, contando a verdade. O que eu devo dizer? A verdade. Mas vamos seguir um roteiro. Primeiro, apresentação calma. Segundo, mostrar documentos. Terceiro, oferecer ouvir provas. Quarto, sem ataques pessoais, apenas fatos. Gravamos na quinta-feira de manhã. Eu estava nervosa, mas o Dr. Fernando me guiou. O vídeo começava comigo sentada na poltrona da sala, usando uma blusa azul clara, cabelos arrumados, sem maquiagem excessiva. Simples, real. Boa tarde a todos. Meu nome é Madalena Santos Costa. Muitos de vocês me conhecem através dos vídeos da minha nora, Amanda, onde ela afirma ter sido expulsa injustamente da minha casa. Vim aqui hoje para apresentar minha versão da história. Não com lágrimas ou dramaturgia, mas com fatos e documentos. Peguei a escritura da casa e mostrei para a câmera. Esta é a escritura da casa registrada em meu nome no cartório de registro de imóveis
em 12 de agosto de 1992. Vocês podem ver claramente, o imóvel é meu, registrado legalmente há 33 anos. Peguei a pasta com os comprovantes. Estes são os comprovantes de pagamento de luz, água, IPTU e condomínio dos últimos 2 anos. Podem ver as datas, os valores e meu nome em todos eles. Eu paguei cada centavo de cada conta desta casa, sozinha, com minha aposentadoria do INSS. Respirei fundo antes de continuar. Amanda afirma que pagavam as contas e me tratavam bem. Isso é falso. Durante 2 anos, fui forçada a dormir na despensa da minha própria casa. Fui tratada como empregada. Fui humilhada diariamente. Peguei meu celular. Tenho aqui 53 gravações de áudio documentando os abusos que sofri. São conversas reais, datas e horários registrados. Não vou tocar todas agora, mas deixarei disponíveis para quem quiser ouvir. Toquei uma das gravações. A voz de Amanda soou clara. Madalena, você está ficando velha e inútil. Não serve nem para lavar uma roupa direito. Pausei a gravação. Esta é apenas uma de 53 gravações similares. Mostrei o atestado médico. Para aqueles que questionaram minha saúde mental, este é um atestado médico de avaliação psiquiátrica realizada em 15 de março deste ano. Confirma que estou em perfeita saúde mental, sem sinais de demência, Alzheimer ou qualquer outra condição que afete meu julgamento. Coloquei os documentos de lado e olhei diretamente para a câmera. Eu não expulsei meu filho e minha nora por crueldade ou capricho. Fiz isso por necessidade, por sobrevivência, por dignidade. Esta é minha casa, paga por mim, mantida por mim. E eu não sou obrigada a aceitar abusos dentro dela, nem mesmo de família. Fiz uma pausa. Para aqueles que acreditaram na versão de Amanda, eu entendo. Ela é convincente. Mas eu convido vocês a verem as provas, a ouvirem as gravações, a lerem os documentos e então tirem suas próprias conclusões. Terminei o vídeo com: obrigada por me ouvirem. Todos os documentos e gravações estarão disponíveis nos links na descrição. Postamos o vídeo numa quinta-feira à noite. Ângela ajudou a divulgá-lo, compartilhando com grupos e páginas. O doutor Fernando garantiu que todos os documentos estivessem propriamente organizados e disponíveis. No começo, a reação foi lenta, algumas centenas de visualizações, alguns comentários. Mas então, algo mudou. As pessoas começaram a ouvir as gravações, a ver os documentos, e a narrativa começou a virar. Meu Deus, aquela nora é um monstro! Como alguém trata uma senhora de 65 anos assim? A Amanda mentiu descaradamente. Cadê a Amanda agora para se explicar? Em 24 horas, meu vídeo tinha ultrapassado as visualizações do vídeo dela. Em 48 horas, estava viral. Milhares, depois dezenas de milhares, depois centenas de milhares de visualizações. Blogueiros que tinham me atacado agora faziam vídeos de retratação. A influenciadora que tinha me usado como exemplo de sogra tóxica pediu desculpas publicamente. E Amanda entrou em pânico. Ela fez um vídeo de resposta, chorando ainda mais, dizendo que as gravações eram tiradas de contexto, que os documentos eram falsificados, que eu estava tendo problemas mentais não diagnosticados. Mas cada acusação dela foi desmentida nos comentários. Pessoas verificaram a autenticidade dos documentos, ouviram as gravações completas e viram que não havia contexto que justificasse aquele tratamento. Lucas fez uma aparição num dos vídeos de Amanda, tentando me atacar. Minha mãe sempre foi dramática, sempre vitimista. Ela está exagerando tudo. Mas então alguém postou nos comentários: se estava tudo tão bem, por que vocês não pagavam nenhuma conta? Porque ela dormia na despensa? Lucas não tinha resposta. O ponto de virada veio quando o vídeo chegou a um canal grande de notícias local. Eles fizeram uma reportagem completa, entrevistaram o Dr. Fernando, mostraram os documentos, tocaram partes das gravações. E, de repente, eu não era mais a sogra cruel. Eu era a mulher que sobreviveu ao abuso familiar. Mas com a viralização, veio também a atenção do empregador de Amanda. E foi aí que a situação dela realmente desmoronou. Naquele instante, compreendi que o pior ainda estava por vir.
A mudança de narrativa foi rápida e brutal. Em uma semana, Amanda passou de vítima chorosa a vilã exposta. E o mundo das redes sociais não perdoa vilões. Comentários antigos dela em outras postagens foram desenterrados. Pessoas que a conheciam começaram a vir à tona com suas próprias histórias. Uma ex-colega de trabalho contou sobre como Amanda tinha se gabado de nunca pagar aluguel. Uma antiga amiga revelou que Amanda tinha cortado relações porque ela não era mais útil. Era como uma avalanche. Uma vez que começou, não havia como parar. Na segunda-feira seguinte à publicação do meu vídeo, recebi uma ligação de Jéssica. Madalena, preciso te contar uma coisa. Amanda foi demitida. Meu estômago se revirou. Demitida? Sim, a empresa não pode manter alguém que ganhou tanta repercussão negativa. Além disso, aquelas mensagens que ela mandava no grupo de trabalho violavam o código de ética da empresa. Ela foi demitida por justa causa. Não senti prazer com essa notícia. Apenas um vazio estranho. E Lucas? Ouvi dizer que ele foi afastado também. A empresa dele não o demitiu oficialmente, mas colocou ele em licença temporária. Acho que estão esperando a poeira baixar. Desliguei o telefone e fiquei sentada em silêncio. Era isso que eu queria? Ver suas vidas destruídas? Não. O que eu queria era respeito, dignidade, paz. Mas as consequências tinham saído do meu controle. 2 dias depois, Dr. Fernando me ligou. Dona Madalena, eles retiraram o processo que estavam ameaçando entrar contra a senhora. Processo? Sim, Lucas tinha ameaçado processar a senhora por expulsão ilegal e danos morais. Mas com a repercussão do seu vídeo e todas as provas apresentadas, o advogado deles aconselhou a retirar o processo. Não teriam chance de ganhar. Isso é bom? É excelente. Significa que legalmente a senhora está completamente protegida. Eles não têm mais nenhuma base para questionar sua decisão. Deveria estar feliz, mas só me sentia cansada. Ângela me visitou naquela tarde. Trouxe comida caseira, sempre seu jeito de mostrar carinho. Como você está se sentindo? Ela perguntou enquanto arrumava os pratos na mesa. Não sei, admiti. Aliviada, talvez, mas também triste. Triste por quê? Ele é meu filho, Ângela. Mesmo depois de tudo, ainda é meu filho. Ver a vida dele desmoronando assim... Ângela segurou minha mão. Madalena, você não fez a vida dele desmoronar. Ele fez isso sozinho. Você apenas se defendeu. Eu sei, mas mesmo assim dói. Dói porque você tem um bom coração. Mas não deixe que esse coração bom te faça esquecer do que eles fizeram com você. Ela tinha razão, claro. Mas o coração não segue a lógica. Os dias seguintes foram estranhos. Minha vida tinha se tornado uma espécie de espetáculo público. Pessoas na rua me reconheciam. Algumas me parabenizavam. Você fez a coisa certa. Que coragem! Você é uma inspiração. Outros me olhavam com pena, como se eu fosse uma coitada que tinha sido tão maltratada que precisava da validação da internet. Não gostava de nenhuma das duas reações. Eu só queria voltar a ser invisível. Mas então começaram a chegar as mensagens. Dezenas, depois centenas delas. Mulheres contando suas próprias histórias. Filhos abusivos, familiares exploradores. Situações similares à minha. Uma mulher de 68 anos escreveu: Leio sua história e vejo a minha. Meu filho e minha nora também vivem na minha casa. Não pagam nada, me tratam como empregada. Mas tenho medo de fazer algo. Como você teve coragem? Outra contou. Minha mãe tem 72 anos e está na mesma situação. Mostrei seus vídeos para ela. Pela primeira vez ela admitiu que não está feliz. Obrigada por compartilhar sua história. E outra. Eu era como Amanda. Vivia na casa da minha sogra, a tratava mal, achava que tinha direito a tudo. Seu vídeo me fez perceber o quão horrível eu era. Estou tentando consertar as coisas agora. Li cada mensagem. Chorei com muitas delas. E comecei a perceber que minha história tinha se tornado maior do que eu. Tinha se tornado um símbolo, uma representação de algo que muitas pessoas viviam, mas não tinham coragem de enfrentar. Foi quando recebi uma ligação inesperada. Dona Madalena, aqui é Roberta, a mãe de Amanda.
Fiquei em silêncio por um momento, processando. Roberta tinha sido solidária à filha durante todo o processo. Tinha até feito alguns comentários maldosos sobre mim nos vídeos de Amanda. Roberta, disse cautelosamente, o que você quer? Eu preciso conversar com a senhora. Pessoalmente, se possível. Por favor. Tinha 1000 razões para recusar, mas algo na voz dela soava genuíno. Está bem. Pode vir aqui em casa amanhã às 3 da tarde. Quando desliguei, Ângela, que tinha ouvido a conversa, me olhou preocupada. Você tem certeza? Não, mas preciso ouvir o que ela tem a dizer. No dia seguinte, às 3 em ponto, Roberta tocou a campainha. Quando abri a porta, mal a reconheci. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 2 semanas. Os olhos estavam vermelhos, o rosto cansado. Dona Madalena, obrigada por me receber. Convidei-a para entrar. Preparei café. Um hábito de uma vida inteira de ser educada, mesmo com pessoas que não mereciam. Sentamos na sala em silêncio constrangedor. Vim pedir desculpas, Roberta começou, a voz trêmula. Eu não sabia. Juro que não sabia de tudo o que estava acontecendo. Você sabia, Roberta. Amanda morava aqui. Você visitava. Como não percebeu que eu dormia na despensa? Ela abaixou a cabeça. Eu vi, mas Amanda dizia que era sua escolha, que você preferia o quarto menor, que era mais tranquilo para você. E você acreditou? Eu queria acreditar, ela admitiu. É minha filha. É difícil aceitar que sua própria filha poderia fazer algo tão cruel. E agora? Agora eu ouvi as gravações, vi os documentos, não posso mais me enganar. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Minha filha Ela é uma pessoa horrível, e eu ajudei a criá-la assim. Sempre a mimei, sempre passei a mão na cabeça, sempre fiz vista grossa para seus erros. Não sabia o que dizer. Parte de mim sentia pena dela, mas a maior parte ainda estava com raiva. Por que veio aqui, Roberta? Para pedir perdão e para dizer que Amanda está grávida. O mundo parou. O quê? Ela está grávida, de 3 meses, descobriu semana passada. Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Grávida. Lucas ia ser pai. Eu ia ser avó. Ela veio te contar? Não, ela não quer que você saiba. Mas eu precisava te contar. Porque apesar de tudo, esse bebê é seu neto também. Minha mente estava em caos. Um bebê. Uma criança inocente que ia nascer no meio de todo esse caos. O que você quer que eu faça com essa informação? Roberta respirou fundo. Quero pedir que você retire o processo de danos morais. Ah, então era isso. Claro. Não, disse firmemente. Mas Madalena? Não. Eles me difamaram publicamente. Tentaram destruir minha reputação. Mentiram deliberadamente para milhares de pessoas. Um processo de danos morais é o mínimo que merecem. Mas e o bebê? Eles não têm dinheiro agora. Amanda perdeu o emprego, Lucas está de licença. Como vão criar uma criança? Isso não é meu problema, Roberta. Eles deveriam ter pensado nisso antes. Por favor, ela implorou. Faça isso pelo bebê, seu neto. Pelo bebê? Repeti, sentindo raiva crescer dentro de mim. Pelo bebê que Amanda usou durante meses como desculpa para pegar meu quarto? Vamos ter filhos em breve, precisamos de espaço, ela dizia. Ela usou a ideia de uma criança para me manipular, e agora quer que eu tenha pena dela porque finalmente engravidou? Ela é minha filha. E Lucas é meu filho, explodi. Meu filho que eu adotei, que criei sozinha, que dei tudo o que podia. E ele me tratou como lixo. Então não, Roberta, não vou retirar o processo. Não por você, não por Amanda, não por Lucas, e não pelo bebê que eles claramente não estão preparados para ter. Roberta ficou em silêncio por um longo momento. Depois se levantou. Entendo. Foi errado vir aqui. Desculpe por tomar seu tempo. Roberta, eu disse quando ela estava quase na porta. Se você realmente se importa com esse bebê, faça alguma coisa. Seja a avó que essa criança vai precisar. Porque eu não posso ser parte dessa história agora. Ela assentiu, lágrimas escorrendo, e saiu. Depois que ela foi embora, desabei no sofá. Um bebê, um neto. Liguei para Dr. Fernando.
Amanda está grávida, anunciei sem preâmbulo. Houve uma pausa. E isso muda alguma coisa para a senhora? Deveria? Legalmente não. O processo de danos morais continua válido independente de ela estar grávida ou não. A questão é, emocionalmente a senhora quer continuar? Eu não sei. É uma decisão sua, dona Madalena. Mas posso dizer que se retirarmos o processo agora, eles vão interpretar como fraqueza, como uma vitória deles. E todo o trabalho que fizemos para estabelecer seus direitos e sua dignidade pode ser diminuído. Ele tinha razão. E no fundo, eu sabia. Vamos continuar com o processo, decidi. Tem certeza? Absoluta. O processo seguiu em frente. A audiência foi marcada para 1 mês depois. Dr. Fernando estava confiante. Com as provas que temos, é difícil imaginar um cenário onde não ganhemos. Ele estava certo. Na audiência, Amanda e Lucas tentaram argumentar. Disseram que as gravações eram tiradas de contexto, que os comprovantes não provavam nada, que eu estava exagerando tudo. Mas o juiz não aceitou. Ouviu algumas das gravações. Examinou os documentos. Leu o depoimento do Sr. Antônio e as mensagens que Jéssica havia fornecido. Sua decisão foi clara. Amanda e Lucas eram culpados de difamação e danos morais. Foram condenados a pagar 150 mil reais em indenização. Amanda chorou durante o veredito. Lucas ficou pálido. Saíram do tribunal em silêncio. Eu deveria estar feliz. Tinha vencido. A justiça tinha prevalecido. Mas tudo que sentia era vazio. Quando cheguei em casa naquela noite, sentei na sala, na minha casa, finalmente em paz, e chorei. Chorei por tudo que tinha perdido. Chorei pela relação com meu filho, que provavelmente nunca seria recuperada. Chorei pelo neto que estava chegando e que talvez nunca conheceria. E então, lentamente, parei de chorar. Limpei as lágrimas e tomei uma decisão. Não ia deixar essa situação me definir. Não ia passar o resto da vida como aquela mulher do vídeo viral ou aquela sogra que expulsou o filho. Ia reconstruir minha vida, do meu jeito, nos meus termos. E foi exatamente isso que fiz. 1 mês depois do veredito, coloquei a casa à venda. Ângela achou que eu estava louca. Madalena, você lutou tanto por essa casa? Lutei pela dignidade de poder decidir sobre ela, expliquei. E agora estou decidindo. Essa casa tem memórias demais, Ângela. Todas as vezes que olho para a despensa, lembro de dormir lá. Todas as vezes que entro na sala, lembro dos gritos de Amanda. Preciso começar de novo. A casa vendeu rápido. Era um bom imóvel, bem localizado, bem conservado. Com o dinheiro da venda mais a indenização que Lucas e Amanda estavam pagando em parcelas, já que não tinham os 150 mil de uma vez, eu tinha recursos suficientes para recomeçar. Comprei um apartamento menor, num prédio novo no centro da cidade. 2 quartos, cozinha americana, uma varanda pequena com vista para a praça. Era perfeito, compacto, acolhedor e completamente meu. Levei apenas o essencial da casa antiga. Os móveis que Amanda não tinha contaminado com suas mudanças. As fotos da minha mãe. O espelho da minha avó que tinha conseguido recuperar. Alguns livros, o básico. Tudo o mais doei. Doei para um abrigo de mulheres vítimas de violência doméstica. Parecia apropriado de alguma forma. O primeiro dia no apartamento novo foi estranho. Acordei e, por um momento, não sabia onde estava. Depois me lembrei. Estava em casa. Na minha nova casa. Levantei, fiz café, sentei na varanda e observei o movimento da praça. Crianças brincando. Idosos fazendo caminhada. Casais passeando de mãos dadas. Vida normal, cotidiano comum. E eu, finalmente, podia ser parte dele. Mas a paz durou pouco. Porque mesmo tendo me mudado, mesmo tendo recomeçado, ainda havia algo inacabado. As mensagens continuavam chegando. Centenas de mulheres contando suas histórias, pedindo conselhos, buscando ajuda. E eu percebi que tinha uma responsabilidade. Minha história tinha se tornado pública. Tinha tocado vidas. Não podia simplesmente virar as costas agora. Foi Ângela quem sugeriu.
Por que você não usa parte do dinheiro para realmente fazer diferença? Você sempre falou em ajudar pessoas. Que tal um projeto para mulheres em situações parecidas com a sua? A ideia plantou uma semente. Conversei com o Dr. Fernando sobre como proceder. Ele me conectou com organizações que já trabalhavam com vítimas de abuso familiar. Conheci mulheres incríveis fazendo trabalhos incríveis com pouquíssimos recursos. E então tomei uma decisão. Ia usar parte do dinheiro da venda da casa para criar um fundo. Um fundo que ajudaria mulheres, especialmente idosas, a se livrarem de situações de abuso familiar. Pagaria advogados, custos de mudança, primeiros meses de aluguel, terapia. Chamei de Fundo Recomeço Madalena. Dr. Fernando ajudou a organizar toda a parte legal. Ângela ajudou a divulgar. O lançamento foi pequeno, numa sala de eventos que a prefeitura cedeu de graça. Tinha talvez 40 pessoas lá. Algumas que tinham me seguido nas redes sociais. Algumas que trabalhavam com abrigos. Algumas que eram vítimas procurando ajuda. Fiz um pequeno discurso. Pela primeira vez desde que tudo começou, falei publicamente não sobre mim, mas sobre todas as outras. Sobre as mulheres invisíveis. Sobre as que sofriam em silêncio. Sobre as que achavam que não tinham escolha. Eu tive sorte, disse. Tinha uma casa em meu nome. Tinha uma aposentadoria. Tinha recursos para contratar um advogado. Mas e as que não têm? As que realmente não têm para onde ir? As que dependem financeiramente de seus abusadores? Elas também merecem uma chance de recomeço. Quando terminei, as pessoas aplaudiram. Mas mais importante, 5 mulheres se aproximaram depois pedindo ajuda. 5 vidas que talvez pudesse fazer diferença. Nos meses seguintes, o fundo cresceu. Pessoas doaram. Advogados se ofereceram para trabalhar pro bono. Psicólogos ofereceram sessões gratuitas. Começou pequeno, mas estava crescendo. E eu descobri algo surpreendente. Ajudar outras pessoas estava me curando. Cada mulher que conseguia sair de uma situação abusiva, cada pessoa que recuperava sua dignidade, era como um pedacinho de mim também sendo curado. Comecei a dar palestras, pequenas, em centros comunitários, igrejas, associações de bairro. Falava sobre minha experiência, sobre direitos, sobre como reconhecer situações de abuso. Não era fácil. Cada vez que contava minha história, revivia um pouco da dor. Mas valia a pena quando via o olhar de reconhecimento nas pessoas. Quando via alguém percebendo, isso está acontecendo comigo também. 6 meses depois da mudança, estava na varanda do apartamento quando meu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Mãe! Meu coração parou. Era Lucas. Fiquei em silêncio, não confiando na minha voz. Mãe, você está aí? Estou, consegui dizer. Precisamos conversar. Posso te ver? Não sei se é uma boa ideia, Lucas. Por favor, só meia hora. Tem coisas que preciso dizer. Contra meu melhor julgamento, concordei. Marcamos num café neutro, público. Não queria que ele soubesse onde eu morava agora. Quando cheguei no café 2 dias depois, ele já estava lá. Parecia diferente. Mais magro, mais velho, cansado. Sentei na frente dele em silêncio. Obrigado por vir. Ele começou. Eu não tinha certeza se você viria. Também não tinha. Por que me ligou, Lucas? Ele respirou fundo. Para pedir desculpas. Esperei, sem dizer nada. Eu fui um péssimo filho. Fui cruel, ingrato, manipulador. Deixei Amanda te tratar horrivelmente e não fiz nada. Pior, eu mesmo te tratei mal. E não tenho desculpa para isso. Não tem, concordei. Ele encolheu, como se minhas palavras fossem um tapa. Amanda e eu terminamos. Ele continuou. Ela teve o bebê no mês passado. Um menino, Miguel. Mas assim que ele nasceu, ela pegou a criança e foi embora. Voltou para a casa da mãe. Disse que eu sou um fracassado, que não posso prover para ela e o bebê. Parte de mim sentiu pena. Mas a maior parte apenas pensou. Consequências. Sinto muito que seu relacionamento terminou, disse, e era sincero. Mas não sei o que você quer que eu faça com essa informação. Nada, ele disse rapidamente. Não estou pedindo nada, só queria que você soubesse. E queria dizer que você estava certa. Sobretudo,
Amanda realmente era manipuladora. E eu fui fraco demais para ver. Ou pior, vi, mas escolhi ignorar, porque era conveniente. Por quê? Perguntei. A pergunta que me assombrava há meses. Por que você deixou isso acontecer? Você me conhece. Sabe quem eu sou. Como pôde me tratar daquele jeito? Os olhos dele se encheram de lágrimas. Porque era fácil. Porque significava não ter que pagar aluguel, não ter que me preocupar com contas. Porque Amanda estava feliz, e eu só queria mantê-la feliz. E eu disse a mim mesmo que você não se importava tanto assim. Que você estava bem. Eu me convenci das próprias mentiras. Eu dormia numa despensa, Lucas. Eu sei. Meu Deus, eu sei. E vou ter que viver com isso para sempre. Ficamos em silêncio por um momento. O que você quer de mim? Perguntei finalmente. Perdão. Sei que não mereço. Sei que pode nunca ser capaz de perdoar. Mas precisava perguntar. Olhei para ele. Para meu filho. O menino que eu tinha adotado com tanto amor e esperança. O homem que tinha me machucado tão profundamente. Não sei se posso perdoar, Lucas. Não agora. Talvez nunca. O que vocês fizeram destruiu alguma coisa em mim. Quebrou a confiança de uma forma que não sei se pode ser consertada. Ele assentiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu entendo. Mas, continuei, talvez um dia, não agora, não em breve, mas talvez, com tempo e espaço, possamos encontrar uma forma de, não sei, coexistir. Obrigado, ele sussurrou. Isso já é mais do que eu mereço. Ele foi embora depois disso. Eu fiquei no café mais um tempo processando a conversa. Não sentia ódio, não sentia raiva. Apenas uma tristeza distante, como olhar para algo que aconteceu muito tempo atrás, com pessoas que mal reconheço mais. Talvez isso fosse cura, ou talvez fosse apenas aceitação. De qualquer forma, era um passo, mas ainda havia algo inacabado. O bebê, Miguel, meu neto. Sabia que nunca teria um relacionamento normal com ele. Não com Amanda como mãe, não depois de tudo que aconteceu. Mas ele era inocente. Era uma criança que não tinha pedido para nascer no meio de todo esse caos. Então fiz algo que ainda não sei se foi certo ou errado. Escrevi uma carta longa, detalhada, explicando tudo, contando minha versão da história, mas também reconhecendo meus erros, minhas fraquezas. Expliquei por que as coisas aconteceram como aconteceram. Por que tomei as decisões que tomei? Lacrei a carta em um envelope endereçado para Miguel quando estiver pronto para entender. Mandei para Lucas com um bilhete simples. Dê isso a ele quando ele tiver idade suficiente. Ele merece conhecer a verdade completa. Não sei se Lucas vai dar a carta. Não sei se Miguel algum dia vai querer me conhecer. Mas pelo menos tentei. Dei à criança uma chance de entender, quando crescer, que as coisas são sempre mais complicadas do que parecem. E então, finalmente, deixei ir. Deixei Lucas ir. Deixei Amanda ir. Deixei toda aquela situação ir. Não era esquecimento, mas era liberação. Voltei para casa, meu novo apartamento, meu novo começo, e pela primeira vez em anos senti paz de verdade. Mas a vida, como sempre, tinha mais surpresas guardadas. 4 anos se passaram desde aqueles dias turbulentos. 4 anos nos quais minha vida mudou de formas que jamais imaginei. O Fundo Recomeço Madalena cresceu. O que começou como um pequeno projeto com recursos limitados se tornou uma organização reconhecida. Tínhamos parceria com a prefeitura, com ONGs nacionais, com escritórios de advocacia que forneciam serviços pro bono. Ajudamos 147 mulheres a saírem de situações de abuso familiar. 147 vidas transformadas. Algumas eram mães com filhos pequenos. Algumas eram idosas como eu. Algumas eram noras sendo maltratadas por sogras. O abuso não tem um único rosto. Cada história me quebrava um pouco. Mas também me curava. Escrevi um livro. Parece surreal dizer isso. Eu, Madalena, que sempre achei que não tinha nada de especial, escrevi um livro. Chamei de A Dispensa, como reconquistei minha dignidade. Era parte autobiográfico, parte guia de autoajuda, parte análise de dinâmicas familiares abusivas.
Um advogado especializado em direito do idoso escreveu um capítulo sobre aspectos legais. Uma psicóloga contribuiu com um capítulo sobre recuperação de trauma. Não era um best-seller nacional ou algo assim, mas dentro da comunidade, dentro do nicho de pessoas que trabalhavam com ou vivenciavam abuso familiar, tornou-se referência. Uma pequena editora local publicou. Fizemos um lançamento modesto numa livraria do centro. Esperava umas 20 pessoas. Apareceram 200. Pessoas que tinham seguido minha história. Pessoas que queriam conhecer a mulher da despensa, como alguns me chamavam. Pessoas que tinham suas próprias histórias para contar. Autografei livros por 3 horas e ouvi histórias, tantas histórias. Uma mulher de 70 anos me disse: "Seu livro me salvou. Estava prestes a desistir. Achava que era tarde demais para mudar minha situação. Mas se você conseguiu, eu também posso." Um homem na casa dos 40 disse: "Minha mãe estava numa situação parecida. Seu livro me ajudou a entender o que ela estava passando. Consegui convencê-la a sair. Agora ela mora comigo e é feliz." Essas histórias valiam mais que qualquer dinheiro. As palestras também continuaram. Comecei a ser convidada para eventos maiores. Universidades, conferências, seminários sobre direitos dos idosos. Não me tornei nenhuma celebridade. Ainda era apenas Madalena, uma senhora de quase 70 anos que tinha uma história para contar. Mas era uma história que importava. Minha rotina tinha se transformado completamente. Acordava às 7, fazia minha caminhada na praça, o médico insistia, e depois de tudo, tinha aprendido a priorizar minha saúde. Voltava, tomava café, respondia e-mails do fundo. 2 vezes por semana, ia ao escritório que alugávamos, uma salinha pequena, mas funcional, para reuniões com a equipe. 3 vezes por semana, atendia mulheres que buscavam ajuda. E nos fins de semana? Nos fins de semana, eu finalmente fazia coisas para mim. Ia ao cinema, visitava museus, almoçava com Ângela, lia livros, coisas simples que não fazia há anos. Estava construindo uma vida real, genuína, minha. Mas é claro que o passado nunca nos deixa completamente. Era uma tarde de quinta-feira. Estava no escritório do fundo revisando alguns casos quando meu celular tocou. Número desconhecido novamente. Por um segundo, considerei não atender, mas atendi. Madalena Santos? Sim. Aqui é da Escola Municipal Santos Dumont. Estou ligando sobre Miguel Costa. Meu coração parou. Miguel, meu neto. Agora com 4 anos. O que aconteceu? Ele está bem? Fisicamente sim, mas houve um incidente. Os pais dele não atendem o telefone. Você está listada como contato de emergência. Contato de emergência? Como? Quando? Eu posso ir aí, já vou. Peguei minha bolsa e praticamente corri para o táxi. A escola ficava a 20 minutos de distância. Quando cheguei, uma coordenadora me levou para uma sala. E lá estava ele, Miguel, meu neto. Era a primeira vez que o via pessoalmente. Tinha visto fotos que Lucas mandava ocasionalmente por mensagem. Não tínhamos voltado a nos falar regularmente, mas ele enviava atualizações esporádicas sobre o menino. Mas ver pessoalmente era diferente. Ele tinha os olhos de Lucas. O formato do rosto dele também. Mas alguma coisa no sorriso, na forma como olhava ao redor, me lembrava de mim. Miguel, a coordenadora disse gentilmente. Esta é a dona Madalena. Olá, ele disse timidamente. Oi, Miguel, consegui dizer, a voz falhando um pouco. A coordenadora me levou para um canto. Houve uma briga no pátio. Miguel bateu em outra criança. Quando tentamos ligar para a mãe, o telefone estava desligado. O pai não atendeu. Seu nome apareceu como contato alternativo. Mas eu não sabia que era contato. O pai incluiu seu nome e telefone há alguns meses. Disse que era em caso de real emergência. Lucas tinha me colocado como contato, sem me avisar, sem pedir permissão. Mas tinha me colocado. Posso levá-lo para casa? Tecnicamente, sim. Mas precisamos que os pais venham buscar ou autorizem formalmente. Vou tentar ligar de novo. Ficaram tentando por mais 1 hora. Nada. Amanda não atendia. Lucas não atendia. Finalmente, a coordenadora suspirou. Olha, já são 5 da tarde.
A escola precisa fechar. Se a senhora puder ficar com ele até conseguirmos contato com os pais... Claro, posso ficar com ele. E assim, de repente, inesperadamente, me vi levando meu neto de 4 anos para casa. No táxi, ele ficou quieto, olhando pela janela. Você gosta de pizza? Perguntei, não sabendo o que mais dizer. Ele assentiu. Que tal pedirmos uma pizza para o jantar? Ele me olhou, os olhos arregalados. Pode? Claro que pode. Um sorriso pequeno apareceu no rosto dele. E meu coração derreteu. Chegamos no apartamento. Ele olhou ao redor com curiosidade. É pequeno, comentou. É, mas é aconchegante. E sabe qual é a melhor parte? Levei-o até a varanda. Dá para ver a praça daqui. Tem um playground ali. Amanhã, se você ainda estiver aqui, podemos ir. Sério? Sério. Pedi a pizza. Enquanto esperávamos, ele explorou o apartamento. Não tinha muitos brinquedos, por que teria? Mas ele achou alguns livros ilustrados que eu guardava para quando crianças visitavam o escritório do fundo. Sentou no sofá e começou a folhear. Você sabe ler? Perguntei. Um pouco. A professora está ensinando. Quer que eu leia para você? Ele assentiu entusiasticamente. E ali, naquela tarde completamente inesperada, sentei no sofá com meu neto e li histórias para ele. Quando a pizza chegou, comemos juntos na mesinha de centro, ele me contando sobre escola, sobre os amigos, sobre seu desenho favorito. Era surrealmente normal, como se fôssemos uma avó e neto comuns, tendo um dia comum. Às 8 da noite, Lucas finalmente ligou. Mãe, a escola me ligou, disse que Miguel está com você? O que aconteceu? Expliquei tudo. Meu Deus, desculpa, meu celular tinha ficado sem bateria. E Amanda, bem, ela não costuma atender ligações da escola. Posso deixar ele dormir aqui hoje? Me ouvi perguntando, surpreendendo a mim mesma. É tarde, ele já jantou, já está de pijama. Houve uma pausa. Você quer? Quero. Tá bom, busco ele amanhã de manhã. E mãe, obrigado. Sério. Desliguei e olhei para Miguel, que estava deitado no sofá, quase dormindo. Miguel, você vai dormir aqui hoje, tudo bem? Onde vou dormir? Tenho um quarto de hóspedes. Vou arrumar uma cama bem confortável para você. Preparei o quarto, coloquei lençóis limpos, dei a ele um dos meus travesseiros mais fofos. Ele se aninhou debaixo das cobertas. Dona Madalena? Pode me chamar só de Madalena. Ou de vovó, se quiser. Vovó, ele testou a palavra. Você é vovó do papai? Sou. Sou sua avó. Por que nunca te vi antes? Como explicar para uma criança de 4 anos toda aquela história complicada? Às vezes, adultos brigam e ficam um tempo sem se ver. Mas isso não significa que não se amam. Você ama o papai? A pergunta me pegou de surpresa. Parei para pensar realmente sobre ela. Sim, disse finalmente. Amo. Mesmo quando estou brava com ele, ainda amo. E me ama. Olhei para aquele menininho, com seus olhos grandes e curiosos, sua expressão tão sincera. Acabei de te conhecer direito hoje, disse honestamente. Mas já estou começando a amar muito. Ele sorriu. Eu gostei de você. Eu gostei de você também. Posso voltar aqui outro dia? Quando quiser. Ele dormiu alguns minutos depois. Fiquei ali, olhando para ele dormir, e senti algo que não sentia há muito tempo. Uma conexão familiar genuína. Não baseada em obrigação ou culpa, mas em algo puro e simples. Afeto. Lucas chegou na manhã seguinte, às 9 em ponto. Parecia nervoso. Olá, mãe. Olá, Lucas, quer um café? Ele piscou surpreso. Quero. Preparei café enquanto Miguel guardava os livros que tínhamos lido juntos. Sobre ontem, Lucas começou. Você me colocou como contato de emergência. Coloquei. Eu sei que não tinha direito. Mas pensei que se algo realmente sério acontecesse, você colocaria qualquer mágoa de lado pela criança. Ele me conhecia bem. Da próxima vez avisa antes, disse, mas sem raiva. E Lucas, talvez Miguel possa vir aqui às vezes, se você quiser. Seus olhos se arregalaram. Sério? Sério. Ele é meu neto. E mesmo com tudo o que aconteceu entre nós, ele não tem culpa. Merece conhecer a avó. Mãe, eu não sei o que dizer.
Não precisa dizer nada, mas precisamos estabelecer limites. Isso não significa que voltamos a ser como antes. Não significa que está tudo perdoado e esquecido, mas talvez possamos construir algo novo, algo diferente, por ele. Lucas tinha lágrimas nos olhos. Obrigado. Miguel se despediu com um abraço apertado. Até breve, vovó? Até breve, meu amor. Depois que eles saíram, sentei na varanda com meu café e refleti sobre o que tinha acabado de acontecer. Tinha dito a Lucas que talvez nunca pudesse perdoá-lo completamente. E ainda não podia. A mágoa ainda estava lá, cicatrizada, mas não apagada. Mas talvez perdão total não fosse necessário. Talvez pudéssemos existir num meio termo. Não como éramos antes, isso estava perdido para sempre. Mas como algo novo. Uma relação construída sobre honestidade, limites claros e o bem-estar de uma criança inocente. Não era o final de conto de fadas que algumas pessoas esperavam. Não houve uma grande reconciliação chorosa. Não voltei a ter uma relação próxima com Lucas. Mas era real, era honesto. E era o que eu podia oferecer. Miguel começou a me visitar uma vez por semana. Aos sábados, Lucas o trazia de manhã e buscava à tarde. Passávamos o dia juntos. Íamos ao parque, ao cinema, à biblioteca. Eu lia histórias para ele. Ele me contava sobre sua vida. Era uma relação construída do zero, sem o peso de expectativas impossíveis. E era maravilhosa. Amanda nunca tentou contato comigo. E estava tudo bem. Não precisávamos ter uma relação. Miguel era bem cuidado. Isso era o que importava. O fundo continuou crescendo. 2 anos depois daquele dia inesperado com Miguel, conseguimos abrir uma casa de acolhimento temporária. Nada grande. Capacidade para 5 mulheres e seus filhos. Mas era um começo. Dei uma palestra numa universidade sobre abuso familiar e direitos dos idosos. Depois da palestra, uma jovem estudante de direito me procurou. Dona Madalena, sua história mudou minha vida. Decidi especializar em direito do idoso por causa da senhora. Quero ajudar pessoas como a senhora ajuda. Era nesses momentos que percebia o impacto real da minha jornada. Não era só sobre mim. Nunca foi só sobre mim. Era sobre todas as Madalenas do mundo. Todas as pessoas silenciadas, invisibilizadas, abusadas dentro de suas próprias casas. Todas as que achavam que não tinham escolha, que era tarde demais, que tinham que aguentar porque família é família. Minha história mostrava que não, que nunca é tarde demais, que você sempre tem escolha, que família não é quem te maltrata, mas quem te respeita. Completei 69 anos numa terça-feira de outubro. Miguel, agora com 6 anos, insistiu em fazer um bolo para mim na escola. Trouxe para o apartamento num pote plástico, a cobertura toda amassada, mas feita com amor. Feliz aniversário, vovó. Ângela estava lá, com Paulo. Doutor Fernando também. Tínhamos nos tornado amigos verdadeiros ao longo dos anos. Algumas voluntárias do fundo. Era uma festa pequena, simples, mas era minha, com pessoas que eu escolhi, que me escolheram de volta, que me respeitavam. Quando todos foram embora e fiquei sozinha no apartamento, olhei ao redor, para as paredes que eu escolhi pintar, para os móveis que eu comprei, para as fotos que eu pendurei. Tudo era meu, realmente meu. Peguei meu diário, tinha começado a escrever depois de tudo, parte da terapia que finalmente aceitei fazer, e escrevi. Hoje fiz 69 anos. Há 5 anos, estava dormindo numa despensa, sendo maltratada na minha própria casa, achando que não tinha escolha. Hoje, tenho um apartamento que amo, um trabalho que me realiza, um neto que me enche de alegria, uma prima que é minha melhor amiga, uma comunidade que me apoia. Não foi fácil chegar aqui. Tive que enfrentar meu próprio filho. Tive que aceitar que o amor nem sempre é suficiente. Tive que escolher minha dignidade sobre a paz falsa. Mas valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dúvida, valeu a pena. Porque agora, finalmente, sou livre. Fechei o diário e fui para a varanda. A praça estava iluminada pelas luzes dos postes. Algumas pessoas ainda caminhavam por ali. A vida continuava, como sempre continua. E eu era parte dela de novo. Não apenas sobrevivendo, mas vivendo.